Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre o anúncio que o secretário americano Marco Rubio fez ontem sobre as sanções que serão impostas a autoridades, tanto da Europa quanto da América Latina. E ele, apesar de não ter citado nomes, a descrição que ele faz aqui da sanção que está sendo imposta parece que se enquadra perfeitamente em algumas autoridades brasileiras. Então vamos falar sobre este assunto e vamos falar também sobre a mais nova fala asquerosa do Lula. O Lula agora, já viu ele se comparando aí a Cristo, parece que agora ele está se comparando ao próprio Deus Pai. Então nós vamos falar sobre esses assuntos. Antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva aí, dê essa força para o canal. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui. E também não se esqueça de deixar o seu like e fazer os seus comentários. Começar mostrando para vocês o anúncio então feito pelo secretário americano Marco Rubio. Tem aqui o anúncio feito em inglês, aqui embaixo está a tradução. Vamos ler aqui o que ele disse. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão, que é uma coisa que os americanos prezam e prezam muito, tá? Hoje anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices da censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E ele prossegue aqui a postagem dele dizendo o seguinte, estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parece que vai ter gente aqui no Brasil que vai ficar sem o visto americano. Mesmo aqueles que têm o visto aí de trabalho, né, o visto profissional, como é o caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm um visto especial aí. Mas se eles forem sancionados, eles não vão poder mais ter o direito de viajar para os Estados Unidos. Tá? Esse aqui é um visto americano. Então, um cidadão comum como eu, como você, que tem aí o visto americano, vamos poder ter esse privilégio, como diz aqui o Marco Rubio, de viajar para os Estados Unidos, mas pessoas que se acham os deuses aqui no Brasil, como é o caso de Alexandre de Moraes e companhia, eles não vão poder fazer isso. Eles vão estar proibidos de viajar para os Estados Unidos e parece que o Alexandre de Moraes não vai mais conseguir ver o Mickey, né? O Alexandre de Moraes gosta tanto do Mickey, né? Eu pelo menos gostava, como você pode ver aí nessa foto aí quando ele era mais novo, né? Então parece que agora ele não vai mais poder ver o Mickey e o Barroso também, acho que não vai poder. O Barroso, Gilmar Mendes gostam, né, da palestra, participar de eventos do LEAD lá do João Dória, lá em Nova York. Não vão mais, eles não vão mais. Aí surgiu uma controvérsia aí, surgiu umas informações desencontradas, que era o seguinte, parece que estava para sair uma lista, eu vi a própria Globo News, a Ana Flor falando na Globo News, que era para sair uma lista das pessoas que estavam sancionadas. Inclusive o Paulo Figueiredo, mais tarde, ele falou, ele publicou uma lista com várias pessoas ali, parece que dos ministros do Supremo Tribunal Federal só ficaram fora o ministro Luiz Fux e o Mendonça, né, que foi nomeado pelo Bolsonaro, e o Nunes Marques, os dois que foram nomeados pelo Bolsonaro. Então, ficaram de fora, segundo a lista que foi divulgada pelo Paulo Figueiredo, tá? Que seria apenas esses 3 ministros aí que tinham ficado de fora das sanções. E tinha outras autoridades também, como o delegado Fábio Schor, como o próprio Lewandowski, que hoje é o ministro da Justiça e foi ministro do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entre outras autoridades. Só que aí, depois foi feita uma divulgação dizendo que não ia ser divulgado essa lista com os nomes, tá? Foi falado aí que não ia ser divulgada essa lista com os nomes e os sancionados só iam ficar sabendo que estão sancionados
no momento em que eles viajassem para os Estados Unidos. Chegando lá, a imigração ia comunicar a eles que eles não poderiam entrar na terra do tio Sam. Então, isso aí parece que é uma coisa que é pior ainda do que se tivesse divulgado a lista, porque você fica naquela dúvida, será que eu estou na lista ou não? A autoridade vai ficar pensando, será que eu estou nessa lista? Será que eu não estou? E aí, quando ele viaja, na dúvida, eu vou viajar, apesar de que eu acho que os ministros devem ter algum meio de descobrir se eles estão nessa lista, não sei. É melhor que eles consigam descobrir antes de viajar. Mas possivelmente eles estarão sim nessa lista aí. E eu até confio na informação do Paulo Figueiredo. Eu acho que o Luiz Fux, como tem se comportado de uma forma um pouco mais branda que os demais, pode ter se livrado dessa. E o Nunes Marques e o Mendonça, né, eles não falam tanto ali, só falam nos autos, como deveria ser. Os outros ministros deveriam seguir este exemplo, mas infelizmente não é assim. Eles também certamente estarão fora dessa lista aí. Mas enfim... Aí então saiu esse boato da lista, o Paulo Figueiredo divulgou, aí estão dizendo agora que não vai ser divulgado, então fica essa dúvida, talvez as pessoas vão ficar sabendo só lá. E aí o deputado Eduardo Bolsonaro, ele está lá nos Estados Unidos e ele vem fazendo um lobby gigantesco lá para que essas sanções sejam colocadas em prática, né? E ele vem conseguindo um certo êxito na sua missão. E o pessoal aqui está desesperado. Eles que estavam rindo do Eduardo Bolsonaro, tirando sarro, chamando ele de fujão, de bananinha, de tudo mais, agora eles estão desesperados, estão pedindo a cassação dele, do mandato dele, e estão pedindo inclusive a prisão do Eduardo Bolsonaro. E agora eu achei engraçado, eu vou até mostrar o vídeo aqui da CNN para vocês, que eles agora não querem mais falar nem no nome do Eduardo Bolsonaro. Eu não sei se é medo ou se é para não promover o nome do Eduardo Bolsonaro, que tem crescido muito, né? O nome dele tem crescido muito entre a direita. Eu acho que hoje, se o presidente Bolsonaro realmente ficar inelegível, o Eduardo Bolsonaro é um grande nome para a disputa presidencial. Então vamos ver o que disse aqui a reportagem da CNN em relação aos petistas não quererem mencionar o nome do Eduardo Bolsonaro. E o PT também agora está com uma orientação para ter cautela em relação ao nome de Eduardo Bolsonaro. Por quê, Juliana? Exatamente isso. O Pedro comentou isso agora e tem uma divisão ali dentro do PT sobre como tratar o assunto de hoje especificamente. O que a gente acompanhou ontem, Leandro? A gente trouxe aqui um pedido de cassação contra o parlamentar assinado por Lindenberg Farias, esse que apareceu agora falando que é líder do PT na Câmara dos Deputados, por um suposto conluio, né, do parlamentar, do filho do ex-presidente, nos Estados Unidos contra o próprio judiciário brasileiro, as instituições brasileiras. Hoje há um entendimento que é preciso tomar cuidado ao citar Eduardo Bolsonaro, falando desse caso de hoje especificamente e essa possibilidade dessa sanção realmente ser concretizada dos Estados Unidos com o Brasil. E por que esse cuidado? Porque eles querem evitar ampliar, de alguma forma, a atuação de Eduardo Bolsonaro em relação a esse e outros assuntos. Porque o que a gente está vendo, exatamente isso que o Pedro traçou agora, é uma tentativa de dizer, olha, Eduardo Bolsonaro está lá, né, entre as pessoas da direita, entre os aliados do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro está lá, está conversando com os congressistas, está conseguindo, inclusive, essa medida contra o ministro Alexandre de Moraes. Interessante, né? Que interessante, eles que estavam rindo do Eduardo Bolsonaro até poucos dias atrás, chamando ele de bananinha, de fujão, e parece que agora não querem citar o nome dele para evitar que amplie ainda mais essa lista. Isso é que estão com medo também de ficar sem ver o Mickey? Os petistas também estão com medo de perder o visto, será que é isso? Como que a coisa muda, né? Como que mudou rápido? Passaram do sarro para o medo. Parece que estão com medo do Eduardo Bolsonaro agora, né? O Lindenberg Farias, o lindinho lá da lista de propina, parece que pedir propina aqui no Brasil, receber propina, virou uma coisa legal aqui no Brasil, né? O tanto é que o Lindenberg Farias continua sendo deputado, né? Continua sendo deputado federal e está pedindo a cassação do Eduardo Bolsonaro, que nunca recebeu propina nenhuma, né? Pelo menos nunca foi comprovado de nenhum deles da família Bolsonaro ter recebido propina. Mas o Lindenberg Farias, que tinha codinome lista de propina, ele junto com a mulher dele, a Gleisi Hoffmann, que era conhecido como amante ou coxa lá na lista de propinas, esses aí são um bando de corruptos, todo mundo sabe disso,
né? Isso é público e notório, parece que virou uma coisa normal aqui. E eles ficam se posando ali de pessoas sérias e pedindo a cassação e a prisão de parlamentares. E aí o Eduardo Bolsonaro, ele postou este vídeo aqui, ele diz o seguinte: eu postei esse vídeo há 2 meses e ainda aguardo o posicionamento daqueles que abrem inquéritos inócuos e me acusam de ataque à soberania. O que seria isto aqui então? Eu vou até mostrar o vídeo para vocês que ele postou aqui sobre os parlamentares da extrema-esquerda indo lá fora quando o presidente Bolsonaro era o presidente. Mas aí eles não eram golpistas, né? Eles não estavam tramando contra a soberania do Brasil. E a gente vê petista e vê comunista falando em soberania do Brasil, é até engraçado, né? Porque essa gente nunca gostou do Brasil. Eles nunca gostaram do Brasil. Eles sempre fizeram foi queimar a bandeira brasileira por aí. E agora vem falar, é a soberania do Brasil. Então o Eduardo Bolsonaro, ele postou esse vídeo aqui, onde você já vê aqui a Jandira Fegali, do Partido Comunista do Brasil. Aqui acho que ela estava lá em Washington, ferindo a soberania nacional. Não é isso que eles estão acusando agora, o Eduardo Bolsonaro? Vamos ver aqui o vídeo. Essa nossa luta aqui em Washington nesse momento para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional via Ministério da Justiça, via Itamaraty. Vamos fazer essa recomendação. Já está tudo muito bem articulado e encaminhado. Reunindo deputados, senadores, Isso é corredor do Congresso. Forças democráticas em diversos parlamentos do mundo. Vamos para cima. Tivemos vários encontros com parlamentares americanos. A articulação entre parlamentares e organizações da sociedade civil. O próximo passo, novos encontros agora na América e também na Europa. E eles estão prontos para desmoralizar mais essa tentativa que a direita brasileira faz de, inclusive, desrespeitar o nosso próprio país. Viva a democracia! Viva a democracia! Eu estou aqui na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, com deputados, deputadas, representantes de partidos políticos de vários países europeus. Da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Irlanda, da Eslovênia, da Grécia, o mundo inteiro acompanha com extrema atenção a perseguição ao presidente Lula, a eleição do Bolsonaro. Na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós queremos que vá ao Brasil uma delegação do Parlamento Europeu, para que de maneira independente eles tomem consciência de tudo que está acontecendo no Brasil e que formem uma opinião isenta. Na aula pimenta. Senhor presidente, trago um abraço a vocês de Luiz Inácio Lula da Silva. Somos muito gratos ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo. Bom, aí você vê, né, esse pessoal que tanto fala em democracia, você vê o Paulo Pimenta, que é outro que tinha codinome na lista de propinas da Odebrecht, o Montanha, né? Ele era o Montanha. Você viu que estava ali também naquele vídeo anterior ali, estava o Drácula. Toda essa turma aí com nome de lista de propina. Você viu o pastor da Shopee, todo mundo lá fora gritando aos 4 ventos contra o Brasil, falando contra a soberania do Brasil. Não é isso que eles estão acusando o Eduardo Bolsonaro agora? Mas a esquerda pode, porque a esquerda ela vai lá para defender a democracia. Se for alguém da direita que está indo fazer a mesma coisa, aí você está fazendo um ato antidemocrático. O Eduardo Bolsonaro ele esqueceu deste caso aqui da Gleisi Hoffmann, que isso aqui foi mais grave ainda. A Gleisi Hoffmann ela foi lá na TV Al Jazeera do Catar, lá onde é um antro de terroristas no mundo árabe que usa essa TV Al Jazeera.
Você pode ver que ela está, inclusive, vestida com aquela roupinha ali lá do pessoal do mundo árabe lá, que os pessoal gosta de usar aquilo ali. Eu esqueci o nome dessa roupa, dessa vestimenta aí. E o Gustavo Gayer postou aqui, ele fala assim, ó, só a Gleisi Hoffmann dando entrevista para o maior canal árabe pedindo intervenção internacional contra a justiça brasileira para tirar o ladrão da cadeia. Vamos ver o que dizia aqui a Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado. Agora, Gleisi Hoffmann. Bom, você vê aí que a Gleisi Hoffmann, qual será o objetivo da Gleisi Hoffmann ir lá no mundo árabe, lá no Oriente Médio, onde é a terra onde está cheio de terroristas ali, para denunciar que o Lula estava sendo perseguido aqui no Brasil? O que eles iam fazer? Eles iam mandar alguns homens-bomba para cá? Será que o objetivo da Gleisi Hoffmann foi lá pedir ajuda nesse sentido? Qual que seria o outro tipo de ajuda que o mundo árabe poderia mandar para defender o Lula aqui da prisão? Qual seria outro tipo de socorro que poderia vir lá do mundo árabe, do Oriente Médio? E aí você vê... Não, aí imagina alguém da direita fazendo uma coisa semelhante a essa daqui. Imagina. Alguém da direita indo num grupo onde tem um monte de grupo terroristas para pedir ajuda para soltar o Bolsonaro, por exemplo, que tivesse preso. O que o pessoal da extrema esquerda não faria? E é isso que aconteceu. A Gleisi Hoffmann foi lá pedir ajuda para o mundo árabe. Mas aí é tudo em defesa da democracia. E aí agora vem o ladrão de 9 dedos e falou mais essa pataquada aqui, mais esse absurdo, né? Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu seria presidente, diz o Lula lá na Paraíba. Então, o Lula, ele foi lá na Paraíba e disse que foi inaugurar um negócio lá, uma parte lá da transposição do São Francisco. Vocês se lembram que o presidente Bolsonaro inaugurou várias fases ali da transposição de São Francisco? E quando o Lula voltou ao poder, nós mostramos várias vezes, vários vídeos aí já, eu fiz alguns vídeos aqui no canal, mostrando que estava tudo fechado lá, as comportas estavam fechadas e os canais estavam secos. E o que o Lula está fazendo agora? Ele está voltando lá para inaugurar novamente essas obras. Para dizer que ele é que terminou a obra e não o Bolsonaro. E aí vamos ver as barbaridades que o descondenado falou neste evento que ele esteve lá. Vamos ver aqui o que ele disse. É preciso saber o que é. Muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. A mãe dava cachaça para a criança para enganar a fome da criança. Você acha que isso aqui tem alguma lógica nisso daqui, pessoal? Você acha que tem alguma lógica nisso daqui que ele está falando? Você acha que isso aqui é verdade mesmo? Que mãe dava cachaça para a criança para enganar? Ah, se ia comprar cachaça, por que não comprava comida? Aqui nós temos exemplos 1000. Aqui nós tivemos em 1915, 1930, no Ceará, campo de concentração para evitar que os pobres do Ceará fugissem para outro estado para não morrer de fome por causa da seca. Eu confesso que eu nunca ouvi falar em campo de concentração lá no Nordeste, mas o Lula está dizendo, né? E ele é nordestino, deve saber mais do que eu. E o que os governantes da época enfrentaram? Frente de trabalho. Era você contratar um monte de gente, pagar quase nada para tirar a terra de um lado e colocar do outro. No ano seguinte, tirava daquele lado e voltava para o outro. Ou seja, era uma falta de vergonha. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá.
É brincadeira, gente. É brincadeira. Vamos ouvir de novo o que ele disse aqui, vamos ver. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava... Não dá para ouvir mais o que esse idiota fala, né? Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente. Então Deus não se preocupou em levar água para lá porque ele sabia que havia alguém mais poderoso do que ele ia levar essa água. É brincadeira, gente. E é o Bolsonaro que falava besteira. Não vou votar no Bolsonaro, que o Bolsonaro fala muita besteira, fala muita bobagem. Eu não vou votar no Bolsonaro. Eu vou votar no ladrão, que o ladrão só rouba, mas não fala besteira. Tá aqui, ó. Além de ladrão, só fala asneira. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Ah, mas tem as pessoas que colocaram ele lá, né? Apesar de que nós vimos o que aconteceu nessa eleição, né? Nós vimos que não foi uma eleição onde a vontade do povo prevaleceu. A vontade que eu falo voluntária do povo, ela prevaleceu de uma forma assim, bem natural, né? Isso aí não aconteceu nas eleições, a gente sabe muito bem disso. Mas, de uma certa forma, foi até bom, foi até positivo o retorno do Lula ao poder para desmistificar aquela ideia que o povo tinha do Lula, pai dos pobres, que o Lula era o salvador da pátria, que o Lula pegava o Brasil destruído e melhorava o Brasil. Tá aí, ó, para mostrar para vocês quem que é esse sujeito que está destruindo o nosso país, está só falando abobrinha por aí. Colocou agora essa nova primeira-dama aí, a esbanja, para gastar o nosso dinheiro para cima e para baixo. É só o que está tendo. Está tendo agora roubo dos velhinhos aposentados. Já tinha tido o roubo do mensalão, do petrolão. Agora tem como é que estão chamando agora? Aposentão, né? Aposentão, que é o roubo dos aposentados. Até isso aparece no governo Lula aí, mas eles são tão cara de pau que eles estão falando que eles é que descobriram a roubalheira que começou no governo Bolsonaro, mas eles estão combatendo agora a roubalheira. É muita cara de pau dessa gente, né? Então é isso, pessoal. Peço a vocês novamente que se observem se estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos e não se esqueça de deixar o seu like e fazer os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.